Sempre que olhamos algumas fotografias, dificilmente nós analisamos alguns contextos que existem nelas. Existem na internet algumas fotografias que possuem seus contextos para lá de macabros. E nós encontramos algumas dessas fotografias, e é isso que vamos ver no vídeo de hoje no Adversos. E eu tenho certeza que a partir de agora, você irá analisar as fotografias e as histórias que há por trás delas. Essa fotografia possui um contexto para lá de interessante, pois nela há um homem em pé, no canto superior da tela. Ele ficou muito conhecido como o Tank Man. Na tradução se diz o Homem dos Tanques. E o porquê desse apelido? Em Pequim, na China, existia um lugar chamado Praça da Paz Celestial. E um certo dia, naquela praça, ocorreu um massacre, uma espécie de bombardeio, pois ali teve espaço para diversos tanques de guerra. E sabe esse homem que está de pé na fotografia? Ele conseguiu permanecer de pé até o fim desse massacre, sem ser atingido. Tudo isso na linha de frente dos tanques de guerra que bombardeavam o local. Podíamos chamá-lo de super-homem? Infelizmente, ninguém sabe o fim que o rapaz levou. Nessa fotografia vemos crianças caminhando com suas mães e seus pais tranquilamente, de mãos dadas, como se fosse um passeio. O grande problema é que todas essas pessoas estavam caminhando em direção à câmara de gás de Auschwitz, um centro de concentração nazista que ficava na Polônia. Ou seja, todas essas pessoas da fotografia, inclusive as crianças, iriam morrer? Mesmo assim, a fotografia foi feita como se fosse um dia normal para essas pessoas que, infelizmente, perderam suas vidas naquele dia. Pense na história curiosa dessa fotografia, que foi feita em um programa de televisão. Nela, há os apresentadores do programa e também um homem que foi marcado com um círculo. Nesse programa, fazia alguns encontros entre casais. E esse homem que está marcado com um círculo na fotografia estava pronto para conhecer a mulher que iria passar um dia inteirinho com ele. O homem em questão se chamava Rodney Alcala. E o que ninguém sabia, nem aquele programa de televisão, é que Rodney era um serial killer e já havia feito diversas vítimas mulheres, estuprando todas elas. Por sorte, a mulher que iria encontrar Rodney naquele programa acabou não indo no encontro no dia marcado. E assim ela pôde escapar, pois ela seria mais uma vítima dele. Uma história pra lá de macabra, não é verdade? E aqui nessa fotografia temos um físico chamado Harold Agnew. Uma fotografia que pra você não há nada de errado nela, não é mesmo? Só que Harold nessa fotografia segura algo em sua mão. E o que há na mão de Harold iria traumatizar o Japão na Segunda Guerra Mundial. Pois ali em sua mão há o núcleo da bomba atômica chamada Fat Man. Aquela mesmo que marcou em Nagasaki no ano de 1945, explodindo tudo e a todos. E que seria o início do fim da Segunda Guerra Mundial, mas que infelizmente acabou matando diversas pessoas inocentes. E essa foto de John Lennon ficou muito famosa, pois nela ele estava dando autógrafo a um de seus fãs, deixando assim o rapaz todo feliz com o autógrafo de seu ídolo maior, John Lennon. O fã em questão se chamava Mark Chapman, e para quem se lembra, foi o próprio que acabou matando John Lennon. E nessa fotografia ficou registrado o dia em que John Lennon daria autógrafo para o seu assassino. Pior que ninguém poderia imaginar que essa tragédia iria acontecer.
E nessa imagem temos um garotinho, aliás, dois garotos, um menor e um maior. O menor se chamava James Burger, e na época em que essa fotografia foi feita, ele estava desaparecido. A família não sabia onde o garotinho estava. Sim, na mesma época que essa imagem foi feita. E eu disse que na imagem há um garoto maior. Nós não sabemos se o garoto maior se chamava Robert Thompson ou John Venable. O que nós sabemos é que mais tarde, após essa imagem ser feita, a polícia viria descobrir que James, o garotinho menor, teria sido assassinado por esses dois garotos que citamos aqui em questão. E um deles estava com ele na fotografia, segurando sua mão. E o que teria de tão surpreendente nessa fotografia, pois se trata apenas de um instrumento musical, um violino? Esse violino é valiosíssimo, pois sabe onde ele esteve? Nada mais, nada menos que no afundamento do Titanic. Pertencia a Wallace Hartley, que inclusive tocava esse violino na noite em que o Titanic afundava. E por isso, esse instrumento é valioso nos dias de hoje. E também por isso, possui um contexto macabro nessa fotografia. Não sabemos de forma alguma o nome dessas garotas que tiravam uma selfie descontraídas. O local onde elas resolveram bater essa fotografia era pra lá de perigoso, podemos dizer assim. Pois ali havia um trilho onde os trens passavam. E se prestarmos atenção na imagem, atrás das garotas, uma luz muito forte vinha na direção delas. Se tratava de um trem que elas demoraram para notar. Infelizmente acabaram sendo atropeladas. Como consequência disso, perdendo suas vidas. Podemos dizer que por falta de atenção, elas acabaram morrendo por isso. Aqui temos um rapaz sentado, feliz, sorrindo nessa fotografia. Ele se chamava David Johnston. Se tratava de um vulcanologista muito famoso. E essa foto foi feita enquanto ele fazia estudos no vulcão de Santa Helena, em Washington, nos Estados Unidos. E essa foto ficaria marcada porque seria a última de David, pois algumas horas após essa fotografia ser feita, o vulcão de Santa Helena entraria em erupção. E todos que estavam nas proximidades, inclusive David, acabaram morrendo naquele dia. E ele acabou deixando essa última foto de recordação. Nessa fotografia temos uma família feliz, sorrindo. Um homem de amarelo segurando o bebê. O homem em questão se chama John Edward Robinson. E a bebezinha se chamava Tiffany Stacy. E para quem não sabe ainda, John era um serial killer. E um dia antes dessa fotografia ser feita, John acabou matando a mãe de Tiffany, da bebezinha que está em seus braços. John mentiu para a família dizendo que Tiffany era adotada. Na verdade, ele só havia matado a mãe da menina, e assim pegando ela para ele. Ninguém nunca soube se Tiffany era a filha realmente de sangue de John, ou se ele simplesmente teria pego a menina após matar a mãe dela. Fato é que John, após ser descoberto, iria ser preso e também iria para o corredor da morte. E essa foto se trata da tripulação do voo 571 da Força Aérea Uruguaia. E no dia 13 de outubro de 1972, esse voo veio a cair nas Cordilheiras dos Andes, matando um total de 45 pessoas. Houveram alguns sobreviventes naquele dia. E a história macabra vem por conta dos sobreviventes, que perdidos, sem comida e sem água, tiveram que praticar canibalismo com aqueles que já estavam falecidos. Estou falando de carne humana, que eles tiveram que comer para sobreviverem. E após algumas dessas pessoas sobreviverem,
Esse caso ficou conhecido como o Milagre dos Andes. Bom, nós vamos procurar outras fotografias que possuem contextos macabros. Enquanto isso, se inscreva em nosso canal, se ainda não é inscrito. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe se puder. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, para que novos conteúdos cheguem até você quando eles vierem a ser feitos. Não deixe também de acompanhar o Adversus, pois muitos vídeos misteriosos vão continuar pintando aqui em nossa telinha.